Uma boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando de forma minuciosa e sob a ótica espírita, valente da doutrina espírita, esse livro do Novo Testamento, desde 2012. Né? E, atualmente, iniciamos o capítulo 19, que é um capítulo que abre com a passagem sobre o divórcio, né? Um estudo sobre o divórcio. Na verdade, é uma sequência daquela dinâmica que eu já expliquei para vocês, em que Jesus alterna ações, ele agindo, curando, por exemplo, com discursos e com situações como essa, de provocação, né? O Colégio Farisaico de Jerusalém provocava Jesus para que ele se posicionasse, né? E colocasse em xeque o título por aclamação popular que ele tinha recebido de rabi, de mestre. Então o Colégio Farisaico falou, vamos ver se ele é mestre mesmo. E aí propunha questões assim capciosas, questões delicadas, questões difíceis, como aquela famosa questão do tributo, né? Se pagaram ou não a César. E essa é uma delas. Por quê? Porque não havia consenso nem dentro do Colégio Farisaico quanto à ocasião que justificaria a situação do divórcio. As duas escolas farisaicas, né? Os fariseus sendo um partido, uma facção do judaísmo antigo. O judaísmo antigo ele não era uníssono, ele não era coeso, não era homogêneo, ele era heterogêneo, havia várias facções. Os fariseus eram uma delas, e dentro do farisaísmo havia uma divisão interna entre duas escolas, dois mestres, Shammai e Léu. E esses esses rabinos e seus discípulos, eles discordavam, por exemplo, quanto à questão que justificaria o divórcio. O divórcio existia na cultura hebraica. Ele existia, ele era um fato social, ele acontecia, ele era possível, ele era legalmente possível, mas não havia consenso sobre o que Deuteronômio, o texto de Moisés, estava querendo dizer como um ato indigno, um ato vergonhoso que poderia acontecer no casamento que justificaria o divórcio. O que seria esse ato infeliz, esse ato indecoroso, esse ato lamentável que justificaria? O adultério, a violência física, cozinhar mal, incompatibilidade de temperamento, de gênero, o que justificaria? A escola de Shammai, e não era a escola que se simpatizava mais com Jesus, e era justamente que era uma escola mais rigorista, ela tinha um posicionamento tipo, não, o divórcio não pode acontecer assim tão facilmente. Se o casamento é algo tão sério, que acontece só depois de muita ponderação, muita reflexão dos noivos e da família, o divórcio também, sair do casamento deve ser tão complexo quanto foi entrar no casamento. Já a escola de Hillel, ela fala, não é tão complicado assim. Se um casal está simplesmente infeliz, não importa muito o motivo, e se separa, né? E, surpreendentemente, justamente nesse ponto, a escola que parecia um pouco mais tolerante com o ensino de Jesus, inclusive era a escola de Nicodemos, que era um simpatizante de Jesus, né? Tem um posicionamento que talvez seja confronte com aquilo que Jesus vai comentar sobre a questão. Mas isso a gente vai ver nas próximas semanas. Por enquanto, o que a gente sabe é que os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram isso. O que justificaria uma situação de divórcio? Né? E hoje a gente vai começar a ver qual a situação, né? Que agora é a fala do Cristo, no versículo 4. Ele começa a falar a partir daqui, né? Em resposta, disse, no versículo 4 do capítulo 19, não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? Ele começa a responder a pergunta fazendo uma pergunta. E uma pergunta que mexia com o orgulho do colégio farisaico.
Porque ele está dizendo, escuta aí, vocês não estudam? Não leste? Vocês não leram o que está escrito? Então, quando Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito, ele está fazendo referência aos ensinos orais, né? A Mishnah. Quando ele fala assim, leste o que foi escrito, ele está fazendo referência à Torá, ao texto escrito. Falei isso a semana passada. Então, quando a gente pensa na sabedoria judaica, são duas sabedorias, uma escrita e outra oral. Uma que estava nos pergaminhos, é o que a gente conhece hoje como o Velho Testamento, e outra que só era ensinado de mestre para discípulo, nas escolas dos rabinos. Entendeu? E você só entendia mesmo o que estava escrito no texto quando você conhecia esses ensinamentos orais que eram transmitidos de mestre para discípulo. Por isso que hoje tem tanta lambança sendo feita com o texto bíblico. E o pessoal quer entender um negócio que você só entende com esses conhecimentos, com essas tradições dos rabinos. Caso contrário, é chute, é opinião, é palpite. É a mesma coisa que você tentar usar o cartão de crédito sem saber a senha. Você vai quebrar a máquina, vai quebrar o cartão e não vai tirar o valor ali de dentro, se não souber a senha. A tradição oral, ela só é possível, aliás, a tradição escrita só é possível ser compreendida com a tradição oral, com esses ensinos. Tá claro isso, gente? Então, os fariseus queriam saber se Jesus conhecia essa tradição oral. E Jesus contra-argumentou dizendo, e vocês conhecem esqueceram a tradição escrita? Isso é muito provocativo. É o básico. Como assim? Né? Seria a mesma coisa de eu dizer para um médico, você não leu, né, o índice da OMS de doenças catalogadas? Ou falar, sei lá, um engenheiro, mas você não fez cálculo 1? Básico, entendeu? É o básico. Pegar para um espírita, mas você não leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Você não viu o que está escrito lá? Seria mais ou menos assim, tá? Então ele está dizendo, você não lê o que está escrito? Pergunto eu para vocês e para o pessoal da internet. Está escrito onde? Como é que eu vou descobrir qual é a referência bibliográfica que Jesus está fazendo com essa pergunta? Qual dos livros? Essa é a questão, não. Não é. Isso aí, no caso, seria isso, o Êxodo, o Deuteronômio, né? Mas aqui não. Olha só, ele fala assim, não lestes o que o Criador, não leste que o Criador fez o macho e a fêmea? Leu aonde? Onde é que está isso? Como é que eu, leitor do Ocidente, de 2025, vou saber a qual referência bíblica Jesus está citando aqui? Gênesis. Por quê? Você conhece o texto. Isso. É essa a referência. Como é que a gente vai saber que é ela, se você não conhece o texto em si? No princípio. No princípio. Gênesis é um nome que nós, cristãos ocidentais, demos para o livro. Mas não é assim que os judeus chamam o livro. O nome do livro é Bereshit. O nome dos livros de Moisés é a primeira palavra que aparece no livro. Gênesis começa, Bereshit, Bará, Elohim, Eta Shammai, Ve'et Haaretz, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Assim, no princípio. O nome do livro é No Princípio. Bereshit quer dizer no princípio. Então, você já sabe, o nome do primeiro livro do cânone bíblico do Velho Testamento não é Gênesis. O nome do livro é No Princípio. Bereshit. Agora, vamos ler o versículo de novo?
Em resposta disse, não lestes que o Criador, no princípio, os fez macho e fêmea? Deus está dizendo para eles. Vocês não leram em Bereshit, no princípio, que o Criador fez macho e fêmea? Tanto que uma tradução interessante aqui seria não traduzir. Não traduzir. Olha como é que ficaria. Em resposta disse, não lestes que o Criador, em Bereshit, os fez macho e fêmea? Vocês não leram em Gênesis que o Criador os fez macho e fêmea? Então, o que nos importa aqui, e é por isso que eu destaquei a palavrinha do miudinho hoje no princípio, Bereshit, porque o que importa aqui não são as outras palavras, é essa referência. É como se Mateus aqui, dando voz literária para Jesus, tivesse indicando para a gente o que a gente deve estudar. Qual texto do Velho Testamento a gente precisa conhecer, a gente precisa analisar. Hoje, na época da internet, vamos pensar no Wikipedia, né? Wikipedia. Você tem os hiperlinks. Sabe o que é o hiperlink? Você entrou lá na Wikipedia. Não tem umas letrinhas que são azuis? Se você clicar ali, o que acontece? Entra em outro texto, em outra página, em outro site, não é assim? Não é assim? Ele te manda para esse lugar. Aqui, ó, no princípio, é como se no pergaminho, Mateus estivesse dizendo assim, para aqui, não avance. Antes de ir para o versículo 5, 6, 7, vai lá em Gênesis, vai lá em Bereshit, vai lá no princípio e lê o texto de lá. Entendeu? Que texto? Esse que a senhora citou, que nós vamos analisar hoje com calma. Então, o que nós vamos fazer hoje é um estudo da lei mosaica. E é bom eu anunciar isso, porque desavisados ou traumatizados, porque tem companheiros do movimento espírita que tem trauma com o texto bíblico, desavisados vão chegar e vão dizer, mas esse não é um estudo bíblico, um estudo espírita? Cadê os livros espíritas? Não, hoje nós vamos estudar só o Velho Testamento. Hoje não vai ter texto espírita. Hoje não vamos usar Emmanuel, não vamos usar André Luiz. Hoje nós vamos fazer uma análise direta do texto bíblico. Mas calma. Se nós vamos direto ao texto escrito, o que eu falei que a gente precisa para entender o texto escrito? A tradição oral. Entendeu? Nós vamos precisar da tradição oral. Nós vamos precisar do Talmud, nós vamos precisar dos Targumim, nós vamos precisar dos Talmudim, dos Targumim, os textos dos rabinos. Eu vou explicar de onde vêm esses livros. Esses livros são esses. Primeiro, não é um negócio fácil. Talmud você tem que ter um bom tradutor ou dominar em inglês, porque você não tem os Talmud, uma boa tradução, pelo menos. Você tem textos esparsos traduzidos, mas a coleção Talmud é em inglês ou em hebraico. Os Targumim, então, 70 e tantos livros, né? Então, não é uma literatura fácil. Por que essa literatura surgiu? Porque depois da diáspora, depois que o templo é destruído, o povo judeu que se espalha pelo mundo fica com medo da tradição, da oralidade se perder. E as gerações seguintes não saberem essas coisas. Aí surge alguma comunidade da Babilônia, né? Onde hoje é o Iraque, a própria comunidade de Israel que fica lá em Jerusalém. Essas comunidades, elas começam a transcrever, a pôr no papel, no pergaminho, essa tradição oral. Por isso que a gente sabe ela. Senão tinha se perdido. Entendeu? Agora, vocês sabem o que é o mais surpreendente? É quando você pega os textos espíritas, da obra kardeciana, sobretudo, e encontra falas dos espíritos, trechos da literatura espírita, que são exatamente
harmônicos com os textos da tradição rabínica. Mas é fácil de entender isso. Por que isso acontece? A maioria dos autores da codificação kardeciana, Santo Agostinho, próprio São Luís, Fenelon, assim, Paulo, apóstolo, são doutores, teólogos, profundos conhecedores da tradição rabínica. São mestres da lei. Você entra no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai lembrar no Cristo Consolador, você vai dar um espírito israelita. É um rabino. É um mestre da lei. Não é assim? Emmanuel, quando ele aparece lá no livro 50 anos depois, como Nestório, escravo Nestório, é questionado de onde ele conhece tanto a lei. Aí ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de João Evangelista, que era judeu. Nestório era judeu. Então, quem pensasse, o Emmanuel, como ensinador romano, ele conhecia tanto da Torá? Não. Ele conhecia muito da Torá porque ele foi Nestório, o escravo judeu, discípulo de Policarpo de Esmirna. Entendeu? Enfim, sem constrangimento nenhum, com a mente livre, leve e solta, a gente vai usar hoje Talmudim, Targumim, a tradição rabínica para entender Gênesis. Vamos lá, então? Vamos começar então com Gênesis capítulo 2, versículo 18. Bereshit, capítulo 2, versículo 18. Yahvé, Deus, disse. Isso aqui é tradução ocidental, porque na verdade eu nem pronunciaria o Yahvé, nem Deus. O judeu diria o Altíssimo, né? Diria o Santíssimo, o Altíssimo, o Senhor, diria Adonai, né? Eu, mas não diria o nome, Yahvé. Abre aspas. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Jesus mandou a gente ler esses textos, nós vamos ler esses textos. Que momento de Gênesis é esse aqui? Então, 6 dias. Gente, pelo amor de Deus, abre a ideia. Isso aqui é poesia. Isso aqui é literatura de altíssimo nível. Não é para ficar pensando, mas Deus fez o homem no mundo em 6 dias. Não, sem essas viagens. Né? O que interessa aqui, isso aqui é literatura. Nós vamos interpretar isso aqui igual a gente lê Carlos Drummond de Andrade, igual a gente lê Manuel Bandeira, igual a gente leu esses dias Pablo Neruda, Adélia Prada. É assim que a gente vai ler isso aqui. Isso aqui é literatura de alto nível. Tá? Não é bom que o homem esteja só. Opa, aqui já tem sabedoria de rabino para entender isso aqui. Olha só. 6 dias. Tudo que ele criava, texto bíblico, Gênesis, Bereshit, diz assim. E Deus viu que isso era bom. Ele criava o céu e a terra. Na primeira, vai Omer Elohim, vai Yehi-Or, né? Yehi-Or, vai Yehi-Or. E disse Deus, haja luz. E a luz se fez, né? E viu Deus que era bom. Criou o céu e a terra. E viu Deus que era bom. Criou os animais, as plantas, os luminares. E viu Deus que era bom. Criou Adão. Não é bom que o homem esteja só. Teve um negócio que ele cria e falou, esse trem não tá bom. Não ficou legal. O que tá faltando? Pensa um escultor. O que tá faltando? Né? Compositor. Tem um negócio, não é bom. É a primeira vez no texto bíblico em que surge esse não é bom. Não ficou bom. Não está legal. O que está faltando? Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Aí vem o problema da tradução. O desespero do tradutor, eu imagino que o Haroldo sofreu e tantos outros bons tradutores sofreram, é que tem um negócio que não tem como traduzir. Ele fala assim, vai isso aqui mesmo, mas aí o tradutor responsável, o Haroldo, pega e faz nota de rodapé.
Às vezes umas notas grandes. Tem nota de página inteira. Por que tem que ter a nota de rodapé? Porque tem um negócio que não é fácil de traduzir. Por exemplo, a palavra em hebraico aqui, ainda mais quando é do hebraico. E quando é do texto grego, né, os evangelistas escreverem em grego, ainda vai. Mas quando é do hebraico, começa com o negócio escrito da direita para a esquerda. Isso já dá nó na nossa cabeça. Né? No português, você tem 300 palavras para uma mesma coisa. Não é o contrário, é uma palavra para 300 coisas. Então, não é brincadeira isso aqui. Auxiliar, a palavra em hebraico é ezer. Ezer vem de um verbo hebraico, uma raiz hebraica, que é azar. Não é o nosso azar, não. É outro azar, meu gente. Azar. Azar quer dizer socorrer, amparar, sustentar. Ó. E aqui, para uma palavra, falaria milhões de coisas. Socorrer, amparar, sustentar, auxiliar. Não, é mais no sentido de suporte, Dona Joana. O outro vai desmoronar, o outro vai despencar, aí você tem um arrimo. Vou fazer uma viga de sustentação para esse negócio. Vou fazer uma socorredora, uma amparadora. É horrível isso. Eu estou piorando, mas é isso. O auxiliar é nesse sentido, socorrer. Quando você explica, quando você faz escola dá importância a essa palavra auxiliar. Entendeu? É zero. Auxiliar soa como menor, né? E não, lhe corresponde. Então, a correspondência é a mesma. Se o estudioso ocidental não fosse tão preguiçoso para estudar, não fosse tão preguiçoso, é a típica situação em que não se deveria traduzir. Não se deveria traduzir. Deveria se colocar uma indicação literária. Nem a nota, hein? Uma indicação literária. Uma indicação, uma referência bibliográfica. Colocar, não traduzia, deixava em negrito, punha um númerozinho, você ia na nota de rodapé assim, ler tal coisa. Ler, aí você ia ler. Eu acho que pelo texto que é o pessoal põe, a letra, põe na conta da tradição judaica. Isso é o que é o pior. O Ocidente tem uma visão de inferioridade da mulher por causa da tradição judaico-cristã. Calma aí, então você não entende judaísmo. Você não conhece judaísmo, não fale besteira. Aqui o melhor seria não traduzir. Ficaria assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ezer que lhe corresponda. Que diabo é ezer? Vai estudar. Vai ler. Porque os rabinos judeus de hoje, gente que não tem mais no hebraico língua materna. Porque o hebraico moderno só é língua materna em Israel. Fora de Israel, não. Um judeu brasileiro, a língua materna dele qual que é? É o português. O judeu americano, a língua materna dele é o inglês. Um judeu alemão, a língua materna dele é o alemão. O hebraico é a língua litúrgica. O hebraico está com o rabino de hoje em dia, como o latim, por exemplo, está com o padre. Então, dentre os judeus, você tem esse hábito. Vou ter uma língua materna, isso eu estudo na escola. Mas eu vou na sinagoga aprender o hebraico. Para quê? Para que essas situações não precisam ser traduzidas. Porque não dá para traduzir. Você tem que entender a cultura. Entendeu? Muita figura. Agora, a figura feminina, nesse caso, é uma figura que ela aparece como algo complementar que tornou a obra excelente. Só depois que entra essa ezer na criação é que Deus fala, agora ficou bom. Entendeu? Agora ficou bom. O artista, o criador, só sente que a humanidade, porque nós estamos no 6º dia criando a humanidade. Nós não, Deus. Então, ali criando a humanidade. Ainda não está bom, ainda não está pronto. Só vira humanidade
Só se torna a humanidade quando entra a exército. Está claro até aqui? O Ocidente entende muito mal essa história de Adão e Eva, mas entende mal demais. Parece que a criação mesmo é Adão. O entendimento torto, equivocado, incompleto que a gente tem do texto bíblico, a criação foi Adão. Eva foi um extra, um bônus. Enquanto não criou Eva, a humanidade não estava criada. Está claro aqui? Pois bem. Quando a gente fala assim, ser humano, nós estamos falando de duas faces. A fase positiva e a fase negativa. A fase passiva, a face ativa. A face feminina, a face masculina. E nós não estamos falando aqui de fisiologia. Nós estamos falando de feminilidade e masculinidade simbólica. De modo que você tem as duas faces em uniões homoafetivas também. Nós estamos falando de psicologia. Nós estamos falando exatamente isso. Porque o espírito não tem corpo. Eles são livres dos espíritos. O espírito tem corpo, tem sexo, e os espíritos não como entendeis. Como é que normalmente a gente entende feminilidade e masculinidade? Fisiologia, genitália. E os espíritos ali, no livro dos espíritos, estão dizendo, ali, no livro dos espíritos, os espíritos estão dizendo assim, calma, que vai vir uma pensadora chamada Simone de Beauvoir, e ela vai analisar esse negócio, e vocês vão entender que a feminilidade e a masculinidade é uma construção social. Construção social que se recapitula nas reencarnações. E que vão ser armazenadas no consciente e no inconsciente. Ou seja, é uma feminilidade do espírito, que reencarnou e reencarnou várias vezes. E viveu em sociedade, com funções específicas masculinas, funções femininas, alternando as duas e, no final das contas, fundindo as duas. Fudi a cabeça do ser agora. Calma que a coisa vai... A nossa personalidade, nossa psicologia não é masculina e não é feminina. Ela é marcadamente feminina e marcadamente masculina. Calma que vai piorar. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então, nós estamos na sequência. Primeiro a gente viu o versículo 18. Pulamos para o versículo 21. Então, o Altíssimo, Yahvé, fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Palavra em hebraico. Em hebraico, não é costela, é cela. A gente vai dizer de cela, mas a pronúncia correta é cela. Cela é o que se traduziu por costela. E não traduziu porque rima, não, viu, gente? Confundiu. Cela, hein? Lembra da velha sua, Praça é Nossa, né? Em costela? Costela. Não foi eu, não. É porque é uma tradução possível. Mas é o problema que eu estava falando para vocês. O melhor aqui seria não traduzir. Porque quando você pega a palavra cela, aí você vai ver o universo, as possibilidades. E aqui, cela é no sentido de lado. Ou, vamos usar um termo meio militar, flanco. Quem já ouviu essa expressão, flanco? Nós temos dois flancos. O direito e o esquerdo. Sabe o que em nós tem dois flancos? O cérebro. O cérebro, não é? Dois hemisférios. O direito e o esquerdo.
A nossa costela também. Por isso que é uma tradução possível. As nossas tem as costelas do lado direito e do lado esquerdo. Então, tomou um de seus flancos, um de seus lados, uma de suas metades. Todos nós temos. Temos a metade, que é a obra individual, subjetiva, íntima, e uma metade que é reflexo exterior. A nossa psicologia, ela é ela em si mesma e ela é ela enquanto resposta do meio externo. Não, a influência do outro é diferente. Isso, exatamente. Existe um Aloísio, que é o Aloísio, e existe um Aloísio, que é o Aloísio em função da convivência com a Juliana. Está absorvendo alguma coisa. Isso, e ela, e tem alguma, de repente eu já não sei mais direito, poético, Juju, você vai chorar, eu não sei mais onde é que eu termino e onde ela começa. Ó, eu vou explicar isso aqui, o Tsela, com uma letra de canção. O compositor que mais tem aparecido aqui nas nossas aulas. A letra se chama A Linha e o Linho. É a sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Sua vida, meu caminho, nosso amor. Você alinha e eu linho, nosso amor. Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, e o sol, a ave, a árvore, e o ninho da beleza. Gilberto Gil. Entenderam? Sela. A linha e o linho. Depois que você começa a bordar uma coisa na outra, você não sabe mais o que é uma coisa e o que é a outra. No entanto, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas as duas estão de tal maneira integradas, irmanadas, justapostas, entranhadas uma na outra, que elas já são uma coisa só. Deus queria essa confusão. Ele queria essa bagunça. Mas espera aí, deixa eu criar um negócio que já não é você, que não é você, mas ao mesmo tempo é. Que tem a individualidade, mas ao mesmo tempo é fusão. Em que você não saiba onde você termina e onde ele começa. Onde ela começa e você termina. Deixa eu criar uma bagunça assim. Um pertencimento e, ao mesmo tempo, uma completude, uma integridade. Integridade vem de íntegro, de integral. Sabe, o arroz integral, o grão integral, ele inteiro. Integral quer dizer inteiro, completo. O casamento nos traz integridade. Claro que onde não tem amor, não tem liga, não tem cola, não tem adesão, não tem aderência. Aderência. Vocês sabem quando eu comecei a conversar, namorar com a Juliana, tinha gente que achava que ela era minha irmã. Nós éramos irmãos. Mas vocês não são irmãos? Eu falei, não.
Agora, é claro, né? Como eu sou 11 anos mais velho, muita gente achou que era pai. O duro foi o dia que acharam que era minha neta. Mas aí, nesse dia, acho que teve uma maldade. Né? Teve uma maldade. Mas a Juliana tem cara de menina, mas é nesse sentido de... São tão parecidos que... E, ao mesmo tempo, tão diferentes. Porque senão não é Lin e Lin. Senão, não é um flanco direito e um flanco esquerdo. Entendeu? Então, cela é isso. Deus pegou algo, porque todos são os mesmos sentimentos, no fundo. Eu sinto saudade, o outro sente. Eu sinto solidão, o outro sente. Eu sinto raiva, o outro também. Só que não é a minha raiva, é outra raiva. Não é a minha tristeza, é outra tristeza. Porque se fosse a minha tristeza, não seria uma individualidade. É uma individualidade porque é outra, mas é tristeza. Como eu tenho tristeza, o outro tem. Então é a minha costela. Direita ou esquerda, não dá para saber, não importa. Mas é a minha costela. É a minha metade. Entendeu? E aí, quando você pensa nos dois hemisférios do cérebro, isso fica mais evidente, porque a mulher é mais... Notem bem, eu estou falando aqui a predominância do elemento feminino. Não que não haja o entranhamento de uma qualidade na personalidade do outro. Mas a mulher é mais intuitiva, o homem... Estou falando assim, antropologicamente, se você pensar nas primeiras comunidades, a divisão sexual do trabalho, por exemplo, aí você tem a mulher mais intuitiva, o homem mais racional. A mulher mais emoção, o homem mais cérebro, não é assim? A mulher mais subjetiva, o homem mais objetivo. E o cérebro, o hemisfério direito e esquerdo, tem funções distintas nesse sentido também. O que complementa, por exemplo, a fala do Emmanuel, quando ele fala que o espírito tem que evoluir com duas asas, duas células. Duas asas são dois flancos. A sabedoria e o amor. O cérebro e o coração. Está entendendo? Claro, no curso da convivência, a mulher, o elemento feminino vai assimilando a objetividade e a racionalidade do elemento masculino, e o elemento masculino vai ficando mais sensível e mais emotivo. Não é assim que vai acontecendo? Até o ponto que você não sabe mais quem é mãe e quem é pai. É pai, os dois. É pai, né? Tá claro isso aqui da costela, gente? Isso é a costela. E o povo, porque é irracional, é anticientífico. Você não cria um ser a partir da... Aí tem outros que viajam. Não, é porque é o DNA. Na verdade, tirou o DNA do osso e criou um clone. Né? Viagem, isso é poesia. É a linho. Gente, entender isso aqui ao pé da letra é a mesma coisa de pegar a linho do Gilberto Gil daqui 2000 anos. Falar assim, mas eles estavam querendo dizer linho? Linho, isso é irracional. Vamos desconsiderar esse texto. É poesia. Os povos não sabiam escrever de outra forma. Os hebreus da antiguidade só escreviam poeticamente. Só. Como fluía. A escrita deles era assim. Entendeu? Avançando, então, para o versículo 23. Então, o homem disse, Adão. Só que aqui não aparece o nome, porque é Ish. Ish. Homem é Ish. Agora vem o plural. Abre aspas. Ish vai dizer. O Adão, o terroso. Né? Então, agora, o Adão, o terroso, né? Adão, feito de terra, né? Feito de barro, o Adão, que é o Ish, é o elemento masculino, o homem, ele vai dizer, agora, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Quem dá nome de mulher para a cela, a outra face, o outro flanco, não é Deus, é o homem.
ela será a Isha, porque ela foi feita do Ish. Olha que interessante. A estratégia é acrescentar um fonema à mesma palavra, porque, na verdade, aí os detalhes, tem que conhecer. No hebraico não tem vogal. No hebraico é só consoante. Então, quando você vai pronunciar, você vai dizer ish, ou você vai dizer isha. Vai dizer homem ou vai dizer mulher. Mas quando você olha para o pergaminho, não tem diferença, porque são as mesmas consoantes. É a mesma escrita. Só muda quando pronuncia. O que ele está querendo dizer? Em essência, são a mesma palavra, a mesma coisa. Uma pequena variação. Agora aqui vem agora, a cereja do bolo. Ish e Isha vem de Esh. Sabe o que quer dizer Esh? Um substantivo hebraico. Fogo, fagulha, centelha, chama, espírito, ser. Eu não sou homem, eu não sou mulher. Na verdade, eu sou uma chama. Sou luz e calor. Sou energia. O corpo e a experiência social acrescentam uma vogal àquilo que eu sou. Aí eu viro Isha. Ou não acrescenta, eu sou Ish. Mas, na essência, eu sou chama, sou espírito. Eu não sou nem homem nem mulher, eu sou espírito. Ah, entendeu? Por que ele, Adão, falou assim, ela não é diferente, ela é o que eu sou. Só que ela é uma parte do que eu sou. Uma parte que vem de fora. A outra parte é o que eu sou sendo. É o que eu sou sendo. A outra parte, o outro flanco, é aquilo que eu sou quando ela é. Seu Leãozário, lá em Belo Horizonte, né, um dos mestres do Miodim, né? Seu Sobral, seu Leão. É muito interessante. Seu Leão, ele falava uns negócios assim, aí tinha gente. Aí ele dava umas risadas. Seu Leão tinha risada comédia, né? Ele dava umas risadas. Entendeu? Não, minha filha. Você entende? E tocava o estudo. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Não entende. Tá bom? Não adianta ficar voltando o vídeo, não, viu, gente? Sabe? Entendeu? Não entendeu. Não tem importância, não. A gente entende. Sabe onde é que você vai entender? Dividir na mesma cama, a mesma mesa, o mesmo teto, nesse frio, o mesmo cobertor. É ali que você vai entender que tem um negócio que eu sou porque sou, tem um negócio que eu sou porque ele é. Não tem tradução, cara. Não tem vocabulário para a nossa realidade existencial dentro de uma vivência conjugal. Assim, eu sou como eu sou, e eu sou como ele é, porque eu me sinto diferente quando Eu sou quem eu sou porque ele é o que é, porque já era o que eu já era o que eu sou antes dele ou eu ser. Do que eu estou falando? Reencarnação. Gente, é a primeira vez que eu estou vivendo com ele, é a primeira vez que eu estou vivendo com ela, chegamos até aqui, depois de encarnações e encarnações juntos. Então não há um centímetro do território da minha alma do qual ele ou ela não faça parte da construção. Já éramos. Não somos, já éramos. E agora somos o resultado daquilo que nos tornamos após séculos de caminhada. Nossa caminhadura, dura caminhada, não é o que escreveu Gilberto Gil? Ele é autor da minha realidade existencial. Ela é autora da minha realidade existencial.
Mas não autora única, porque tem a minha parte individual. Tem a minha parte inédita, original. Dele, a influência dela, a convivência dela, ele é o que ela é refletir. Ele conviveu com ela e foi, tipo assim, permeando, né? O Emmanuel não usa a palavra influência. Lá no livro Pensamento e Vida, eu estou aqui falando de pensamento e vida. Ele vai chamar de reflexo. Né? E aí ele vai falar sobre os elementos que constroem esse reflexo. Reflexo mental. Ele fala assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Um espelho. O face do espelho vai refletir não só a luz do ciclano, mas a luz do Beltrano, que incide mais. Existe um foco luminoso mais próximo, mais presente. É o meu par. É o meu par. É com quem eu convivo mais. Não é? Marido e mulher convivem mais um com o outro do que com o filho, hein? Porque depois você põe para dormir, a sua proximidade com o filho encerra ali, né? Puxa, dormiu. Aí você vai passar uma madrugada, tá aqui, divide cama, né? Vai passar uma madrugada convivendo com o outro. Vocês sabem que eu sonho muito que eu estou jogando futebol. Tô vascaíno, né? A gente vence no sonho, né? E eu estou jogando futebol. Engraçado que na vida real eu era goleiro, mas nos meus sonhos eu jogo na linha. Vocês já imaginaram o que acontece? Mas a Juju já tomou tanto bicudo, eu bato uns escanteios assim, sabe? Eu tento gol olímpico, sabe, seu mulher? Eu dou tanto bicudo na Juju, a gente tem que conviver, ela leva um chute. Ela já levou uns. Aí no outro dia ela fala assim, sou eu que tá jogando futebol de novo? Não é a Juju, ela tá me ouvindo aqui. Também? Não é, Sebastião? A gente só que tá jogando futebol, dá bicudo não. Ou seja, se divide até a madrugada, o seu sonho. Você sonha com o outro, eu sonho que estou com a Juju, ela sonha que está comigo. Está ali do lado, o corpo está junto e o espírito continua. Então não tem como, sabe, um ser carne. A carne, isso aqui não é carne física. É essência, é estrutura. A minha estrutura se confunde com a estrutura do outro. Formando um só corpo. Quem que é o corpo aqui? Onde eu e ela, nós somos ossos e carne. O lar. O lar, a família. Entendeu? A estrutura músculo-esquelética de uma família é o casal. É o casal. Carne e osso. Músculo e osso. Qual que é a função do sistema músculo-esquelético? Sustentar para quê? Para deitar? Manter de pé. Seria mais coisa dizer, é a viga da minha viga, o concreto do meu concreto. É viga e concreto. Sabe? Ferragem e concreto. É que mantém de pé. Vamos lá. Ó, sabendo disso, nós vamos para o versículo 24. Nossa, vai lá. Vai lá. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, à sua cela, e eles se tornam uma só carne. O que é essa uma só carne? Uma só estrutura. Eu ia te dizer isso agora, o lugar fala que fala que o amor de por exemplo, deixa esse amor de Isso. então, eu vejo que a relação de homem e mulher, de pai e mãe, é muito mais forte. É isso. Ó, homem e mulher deixa o pai e mãe, ou seja, deixa a estrutura, porque a estrutura são eles. Eu não sou a estrutura. Eu, filho, não sou a estrutura. Eu estou na estrutura.
Mas a estrutura são eles. Porque quando um filho sai de casa, o lar não acaba. Ele continua existindo. A estrutura está lá, ela é fixa. É um casal. Aí ele sai de lá e pode constituir uma nova estrutura. Mas aquela está lá. Notem que hoje nós não estamos falando de divórcio. Tá bom? As próximas semanas. Mas para falarmos de divórcio nas próximas semanas, nós precisamos falar do casamento. É o que nós estamos fazendo hoje. Essa uma só carne é isso. Adão e Eva formaram uma estrutura, uma só carne, na qual Caim, Abel estavam. Mas a estrutura era os dois. Osso e carne, osso e músculo. Ferragem e treco. Tá claro isso? Então, vocês estão começando, mas daqui já dá para sentir, não é aqui não. Sentir o que é o divórcio. Entendeu? O que é o divórcio? Nós estamos falando de uma estrutura que vai ser desmontada. Uma estrutura que pode ser, eu usei um termo mais assim, mais leve, porque essa estrutura ela pode ser desmontada ou ela pode ser implodida, desmoronada, esfacelada. Agora está mais comum o pessoal salvar construções antigas, né? Vai retirar uma janela, a casa antiga, se desmonta ela inteira, tira até os tijolos, já viu? Para vender, isso é um desmonte. Agora, não é diferente de meter dinamite. Oi? Esse divórcio que a gente vai estudar depois, né? O texto está levando em consideração essa estrutura que foi formada no princípio, que o que levava a se formar essa estrutura era basicamente a afeição mútua, não é isso? Isso. Então, esse texto é diante de uma análise desse tipo de estrutura já. A nossa experiência social é uma experiência afetiva. E qual que é o núcleo mais fundamental de qualquer experiência social? É a família. A experiência familiar é uma experiência de afeto. Quando não tem afeto, não tem estrutura. É o que nós vamos ver nas próximas semanas. Você entendeu? Nós estamos falando aqui o projeto de Deus. O que é Gênesis? O texto, o Bereshit. O que é esse texto? Esse texto incrível, que a gente estudou pouco aí no movimento espírita. O que é esse texto? É o projeto de Deus para a criação. É como Deus pensou. Ó, nesse meu projeto, vai existir uma estrutura. E essa estrutura, ela é o fundamento de toda a experiência humana. A estrutura se chama família. E o que mantém essa estrutura de pé são as carnes e os ossos, as ferragens e o concreto. Ixi e chá. Juntos. Fundidos. Linha e linha. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Nós estamos estudando aqui qual que é o projeto. Nunca vai deixar de existir. O casamento não vai acabar. O casamento não vai acabar. Sabe por quê? Porque ele é o fundamento da vida social. Mas e se essas experiências, cada vez mais frequentes, cada vez mais comuns, isso aí é sintoma. É a estrutura com suas rachaduras, a estrutura com seus mofos, a estrutura com as suas trincas, com as suas lesões estruturais. Mas a estrutura está lá. E vai ficar. Certo? Fala, Tonzinho. O Tonzinho, ele vem com essas perguntas alienígenas dele. Tonzinho, pessoal da internet, ele quer saber se
quando eu falo dessa estrutura, eu estou falando só entre encarnados ou entre os desencarnados. O cara vem de Sírios. Bagunçar o meu estudo terreno. Tonzinho, essa estrutura é para a experiência humana. A experiência humana, ela é o que é entre encarnados ou entre desencarnados. Certo? Vou parar por aqui. Né? Senão nós vamos dar nó na cabeça de todo mundo. Vamos parar por aqui. Ó? Mas você entendeu. Ele deu uma olhadinha e falou assim, eu lembro. Eu lembro como é o casamento de anjos. Ó, avançando então. Aí, nós vamos lá no Padre Rolando Devaux, numa obra clássica. Padre Rolando Devaux é um dos maiores estudiosos da cultura. Um padre francês, Roland Devaux. Ele é um dos maiores especialistas na cultura hebraica, né, na cultura do Antigo Testamento, da cultura da Antiguidade Oriental, dos hebreus antigos. E ele publicou um livro clássico, que se chama Instituições de Israel no Antigo Testamento. É um clássico. Antigo. Ele levou 30 anos para publicar esse livro. E lá nesse livro, ele explica a instituição do Moar. O que é o Moar? O Moar é o dote. Vamos falar primeiro, grosso modo, do jeito que o povo normalmente entende, para depois explicar como realmente é. Olha o que eu separei do texto, do livro. O marido é chamado o Baal. Baal quer dizer o senhor de uma mulher. Seu dono. Da mesma maneira que o Baal de uma casa ou de um campo. O marido é o senhor da mulher. Do mesmo jeito que ele é o Baal, o senhor de uma casa ou de uma fazenda. Certo? Calma, menina. A outra já me olhou. Continua. A outra já me olhou. Como assim? Onde esse cara vai chegar? Uma mulher casada é posse. Gente, no livro está entre aspas. Posse de um Baal. Entre aspas de novo. Tomar esposa se expressa pelo verbo da mesma raiz que Baal. E significa, portanto, tornar-se dono. Essa é uma cultura de pastores. A cultura hebraica, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, eram líderes de clãs de pastores, de ovelhas, de cabras, de caprinos, de ovinos. A cabra, a ovelha, é essencial para a vida. Um ocidental do século XXI nunca vai conseguir entender o que uma ovelha era para um hebreu da antiguidade. Nunca vai entender. Por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo, de entender a parábola da ovelha perdida. Por que ele fica tão alegre quando encontra uma ovelha? A gente nunca vai entender. Talvez entenda se eu disser para vocês assim, o que o iPhone, um iPhone é para a maioria das pessoas hoje. Se o cara deixa o iPhone dele cair da janela do prédio, ou se ele perde depois de muito procurar, consegue encontrar, o que ele sente? Na nossa sociedade doente, eu acho, né? Na nossa sociedade, o celular, o smartphone hoje é a essência da vida. Não vou nem falar só o celular, mas a conectividade. O que é internet? Imagina se vocês ficarem sem internet. Imaginaram? Vocês são zelosos com a internet, com o modem, com a fibra ótica da casa de vocês? Com o aparelho smartphone? São cuidadosos. Aquilo é valioso para vocês? É, porque se vocês ficarem sem, como é que funciona a vida sem isso? Eu não sei. É uma ovelha, uma cabra para essa sociedade antiga. Entenderam? A mulher era uma ovelha para um hebreu da antiguidade. Estão começando a entender? Então, eu sou Ish. Eu só vou ter integridade, completude, se eu tiver Ishá.
Se eu tiver a minha cela, o meu outro flanco, certo? Só que tem um problema. Para eu ter Eva, para eu ter Ishá, me completando, me tornando inteiro, completo, pleno, eu preciso tirar ela do clã dela. E tirar uma mulher de um clã é como perder uma ovelha. Nós nunca, no Ocidente, vamos imaginar o prejuízo que é para um clã perder uma ovelha. Porque um homem vai no chefe de um outro clã e diz para ele: esta mulher do seu clã eu vou levar. Um prejuízo, um negócio insubstituível. Como assim? Não pode faltar uma mulher no meu clã, porque ela é essencial, ela é tudo. Ela é não só o trabalho doméstico, a função do trabalho doméstico. Ela é a transmissão da tradição para o herdeiro. Quem ensina o judaísmo para a criança não é o homem, na cultura hebraica. Na cultura hebraica, sabe o que o homem ensina para o filho? A profissão. O seu Adel ensinaria os seus filhos a serem empresários. O Tonzinho ensinaria os seus filhos a ser carpinteiro. Eu ensinaria o meu filho a ser professor. Mas quem transmite a Torá é a mãe. Sabiam disso? Quando uma criança vai fazer o bar mitzvah, com 13, 14 anos, o menino vai fazer o bar mitzvah, ele vai responder lá coisas que ele aprendeu com a mãe. Então, se você tirar uma mulher do meu clã se desestrutura. Eu preciso ser compensado. É o moar, é o dote. O dote não é um preço. Você não está comprando a mulher. Você está indenizando o outro pelo prejuízo que ele vai ter ao perder uma mulher. Entenderam agora? Isso é moar. Eu estou levando ela para ela ser comigo estrutura. Para ela ser comigo osso e carne. Aí o outro vai dizer, mas quando ela sair, o que vai ser de nós? Então, calma. Tem algum jeito de indenizar? Só se for com dinheiro. Que seja. Como aqui o dote. O dote é isso, o moar é isso. Olha o que o Roland Devaux vai dizer. Olha o que ele vai dizer. O moar é uma quantidade de dinheiro que o noivo era obrigado a pagar ao pai da moça. Mas o moar se apresenta mais que como preço pago pela mulher, como uma compensação dada à família. E apesar da semelhança exterior, de parecer compra e venda, isto é algo moralmente diferente. O futuro marido adquire, assim, o direito sobre a mulher. Mas nem por isso a mulher é uma mercadoria. O direito é aquilo que o seu pai desfrutava tendo você no clã dele, aqueles benefícios, aquelas maravilhas que ele desfrutava tendo você no clã dele, agora quem vai desfrutar sou eu e os nossos filhos. Entenderam agora? Pergunto, esse povo era machista? Eu vou dizer o que é coisificação. Coisificação é uma das piores formas de violência. É quando a mulher, por exemplo, vira coisa, vira objeto, vira mercadoria. Eu vou dizer para vocês o que é uma sociedade machista. É uma sociedade que divulga um panfleto, um cartaz de festa universitária. E no panfleto vem escrito assim: Open bar, bebida de graça. Mulheres não pagam. Mulher entra de graça. Esse cartaz não foi feito para as mulheres, foi feito para os homens. Está avisando para os homens. Baixa lá, aparece lá, porque vai ter cachaça e mulher a rodo. Elas não vão pagar para entrar, então vai ter mulher à vontade, viu, gente? O cara do marketing aí está transformando mulher em quê? Em coisa. Ele está nivelando a mulher a uma garrafa de vodka. Essa sociedade é machista. Aí parece que não, na sociedade liberal, porque a moça pode ir na festa com a roupa que ela quiser. Não. A sociedade que valoriza a mulher é essa, onde um pai, quando está perdendo uma filha,
quando ela está indo para constituir outra família, e está fazendo, nossa, é um prejuízo que eu não... Você tem que me indenizar. É um prejuízo moral, espiritual, social, para não perder uma mulher do clã. É nesse sentido, entendeu? Nossa, hoje vai passar um pouquinho o tempo, gente. Não tem importância, não. Aí, não, acho que eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Porque agora nós vamos trabalhar com um livro do Rabino Benjamin Blair. E é um livraço, um livro delicioso. Nós vamos trabalhar essa parte da semana que vem. Nós vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Mas só com o que a gente estudou até aqui, a gente começa a entender melhor lá o versículo. Ó o versículo, ó. Em resposta disse Jesus: não lestes que o Criador, no princípio, em Bereshit, os fez macho e fêmea? Ish e Ishá, Adão e Eva, dois flancos complementares que só se sentem íntegros, integrais, inteiros, quando em comunhão. Vocês vão ler, ele começa a resposta dele para os fariseus lembrando disso. Vai ler Gênesis, moçada. Vai ler o que está mais. Vai ler direito. Nós vamos parar aqui e continuar na semana que vem. Está sendo 2 semanas para cada versículo. Eu não posso correr. Com o que vem aqui, vocês vão ver. Eu não posso correr, gente, para dar mais 10 minutos de atraso. Não dá para correr. Não vou correr, vou parar aqui. Essa comunhão é uma comunhão mais profunda, uma comunhão de propósito, de vida, não só de corpos, né? Tiane, a semana passada, aqui no salão, eu fiz uma palestra quinta-feira na reunião pública sobre a solidão. E um dos itens que eu falei foi sobre a solidão conjugal. Você está casado e se sente sozinho. E aí o Emmanuel, ele explica, numa mensagem chamada Irmãos Solitários, ele fala o seguinte: quando você não é empático, não sente o que o outro sente, às vezes a mulher vai estar triste do lado da esposa e ele não vai saber que ela está triste. Quem assiste lá o The Chosen vai lembrar de quando a personagem Eden, o Éden, né? Ela se sente solitária, porque o Simão chegou, entrou, comeu, foi dormir, e é um momento que ela se queixa. Depois, quando ele vai vendo que ela está esquisita, ele chega para ela e fala para ela: mas como é que eu ia saber que você tinha perdido o filho? Ela tinha perdido o filho. Tinha tido um aborto espontâneo. Como é que eu ia saber que você tinha perdido o filho? Ela falou assim: você não me perguntou? Você entrou em casa, comeu minha comida, deitou na minha cama, mas não me perguntou como é que eu estava? É essa comunhão. É dessa comunhão. É, às vezes, não precisar perguntar. É ter um grau de osso e carne confundido, linho e linha costurado, tamanho que pelo olhar do outro, pela vibração do outro, você já sente que tem um trem errado, e dependendo da comunhão, você já até sabe que o outro tem. Né? Outro dia eu vi um videozinho na rede social, às vezes quando eu perco meus tempos. Era um vídeo interessante, estão numa mesa de jantar de família, aí a moça está lá conversando com outra pessoa, e o marido na outra ponta da mesa, e olhando para ela. Aí ele pega o celular e começa a filmar a cara dela. Aí ele vai, pega o controle do aparelho de som e abaixa o volume. Aí ela pega e olha para ele. Aí vem a legenda dizendo: quando o casal tem comunhão, ele percebeu que ela estava incomodada com a altura do som. Mas ela não disse. Pelo semblante dela, ele não só sabia que ela estava incomodada, como sabia até o motivo. Ele foi lá e se antecipou. Aí ela, em gratidão, deu um sorriso, tipo: você me conhece, ainda nada. Você me sente. Entendeu? Você me sente de tal maneira que eu não precisei falar nada. É o sonho de toda mulher, não é, meninas?
nunca precisar dizer para o homem o que está acontecendo. Tem um homem que, pelo olhar, não é assim? Entendeu, rapazes? É isso. Encerramos por hoje, continuamos a semana.